Oi, gente, tudo bem? Voltei para falar um pouquinho sobre o processo de desfraude do Lu. Tá evoluindo, só que eu tô muito cansada. Gente, nossa, tô exausta. Mas faz parte, né? A gente quer ser mãe completa, quer participar de tudo, quer acompanhar. E muitas vezes a gente nem é só um fato de querer, é o fato de não ter com quem contar, né? Pra fazer o nosso papel. Não ter família perto, que é o meu caso, não ter babá. Então, acaba ficando um pouco pesado, né? Mas, assim, eu costumo dizer que ser mãe é algo que é um trabalho muito difícil. Testa todos os nossos limites. E a gente não tem reconhecimento nenhum de ninguém. Nem do filho a gente vai ter. Então tem que ser algo que seja feito com muito amor. E uma doação mesmo. Faça e faça por você. Pra você se realizar como mãe, né? E não tem reconhecimento, mas tem uma recompensa muito grande. É essa realização. A gente se realiza vendo as conquistas dos nossos filhos e vendo que eles aprenderam o que você ensinou, eles conseguiram fazer uma coisa que você ensinou ou incentivou a fazer sozinho, e ver a pessoa que ele está se tornando. Então, tudo isso é a recompensa que a gente tem por toda essa dedicação, toda essa doação. Então, eu acho que é aí que faz valer a pena, né? E hoje eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre a ajuda que a gente tem que ter para conseguir dar conta, né? Eu vou fazer esse vídeo para agradecer minha mãe, minha sogra, no período que o Lu era bebezinho e eu tive depressão pós-parto. Toda a ajuda que elas me deram, assim, naqueles 2 primeiros meses de vida do Lucas, foi muito fundamental, né? Então, agradeço. Meu psiquiatra, que me medicou e cuidou de mim naquele período e vem cuidando até hoje, sempre cuidou, enfim. A gente precisa da ajuda desses profissionais, né? No período da depressão eu precisei e ele me ajudou muito. A minha terapeuta, minha psicóloga, gente, é um anjo de Deus na minha vida. Faço terapia desde 2010, com a glória de Deus. Me faz muito bem, acho que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu consigo entender muito melhor as coisas, eu consigo cuidar mais de mim. Hoje eu consigo entender que se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Nem do meu filho, que é meu maior bem, meu bem mais precioso da vida. Então, se eu não conseguir cuidar de mim, eu não consigo cuidar dos meus bichos, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não consigo cuidar do meu casamento, não consigo cuidar de nada. Então, assim, a minha terapeuta cuida de mim e eu cuido de mim fazendo a terapia. Então, é, assim, fundamental, super indico pra todo mundo fazer terapia, muito bom. É um momento que a gente tira pra gente. E agradecer também a Liana, minha professora de dança, com o método Bela e Mamãe. Quando eu tava com depressão, o Lu já tava pra fazer 5 meses e eu não tava conseguindo fazer atividade nenhuma pra mim, pra cuidar de mim. E aí eu soube que na minha escola de dança tinha uma professora que dava aula pra gestante e mamãe com bebê. E foi uma maneira que eu encontrei de cuidar de mim sem precisar deixar meu filho com ninguém, porque eu não tinha com quem deixar. Então era um momento que eu conseguia
fazer aula de dança com ele e sem precisar deixar ele com alguém, sem precisar contar com alguém para isso. Então, assim, foi um método que ela criou e que tá ajudando muita gente, tenho certeza, e me ajudou muito, e que eu vou agradecer pro resto da vida, porque foi muito bom. Eu passava a semana inteira esperando o dia da aula ansiosamente para poder sair de casa com meu filho, ir para lá dançar, a gente cuidava deles. A minha professora também estava com a filhinha dela novinha, ela é acho que 2 ou 3 meses mais velha que o Lu só. E depois eles começaram a engatinhar, a andar, e eles brincavam na aula, a gente levava brinquedos. Eu lembro que eu sempre deixava uma sacola de brinquedo no carro para o horário da aula, para a gente poder estudar um pouco eles brincando. Muitas vezes a aula era de brincadeira para eles, a gente dançava conforme o ritmo do que eles estavam tocando, e batendo, e batucando, e rolando. Então era um momento assim para cuidar de mim, sem eu precisar deixar de cuidar do meu filho naquele momento. Então, foi muito gostoso, muito, muito. O método me ajudou muito. Me ajuda até hoje, assim, com as lembranças, sabe? Esse ano eu parei de fazer dança porque o Lu já não quer mais ficar no sling, já não fica mais parado na aula. E ainda não tem idade suficiente para fazer a aula junto, né? Pra decorar coreografia ou obedecer os movimentos e tal. Mas ano que vem, se Deus quiser, ele começando a entender um pouquinho mais, a gente vai entrar pro DABIC, eu e ele. E então é isso, eu queria deixar essa mensagem. A gente precisa cuidar da gente, fazer a unha de vez em quando, fazer uma aula de dança, um pilates, uma academia. Pra você, mãe, que não tem família perto, que não tem com quem contar para deixar o seu filho para poder fazer o que você precisa, é uma dica que eu dou, assim, procura. Tem bastante gente que entende essa situação nossa e que abre um espaço para você frequentar com seu filho junto, que é um momento que você vai cuidar de si e vai cuidar dele também, né? Ou sem precisar deixar de cuidar dele. Então, eu agradeço bastante, assim, a todos esses profissionais que me ajudaram, me ajudam até hoje, a minha família e a família do meu esposo que me ajudaram no período que o Lu era pequenininho, que eu tava com depressão. E dizer que agora, eu acabei de sair de uma sessão de terapia e eu tava desesperada, super ansiosa com esse desfraude, com os probleminhas que o Lu tá tendo pra fazer cocô, ele tá tendo muito medo pra fazer cocô e tal. E assim, a terapia me acalmou, me deixou mais serena, mais tranquila, em paz, pra saber que eu tô fazendo o possível e fazendo o melhor que eu posso, né? E que é uma fase, que ele precisa passar por isso e que vai passar. O cansaço é grande. E ele ainda tá resfriado, tosse, acorda a noite inteira, eu acordo a noite inteira. Mas ele já não fez pipi na cama essa noite. Olha só, que legal. Não fez. Conseguiu segurar o pipi a noite inteira e fez a hora que acordou hoje cedo. Vamos ver como é que vai evoluir hoje, eu volto pra contar pra vocês, tá? Um beijo, se cuidem, mamães. Se cuidem, se cuidem. Só vocês sabem o que vocês passam. Só vocês sabem a vida que vocês levam. Só vocês sabem o que vocês têm que abrir mão pra ser o que vocês estão sendo, pra cuidar do filho de vocês. Então, assim, uma pessoa é diferente da outra, uma família é diferente da outra, uma mãe é diferente da outra. Cada pessoa tem um limite de cansaço, de estresse, de nervosismo, de paciência. E eu tenho certeza que, assim, se a gente tiver consciência de que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, isso já alivia. Não prestem atenção em críticas, não prestem atenção em olhares, em dedos apontados. A única pessoa para quem você deve satisfação do que você faz é você mesma. Viu? Se você estiver em paz com o que você tá fazendo, tenho certeza que você tá dando o seu melhor, é isso que importa. O resto, ó, sublima. Sublima. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.